Olhando hoje para o mercado externo, há três principais fatores que devem determinar o que acontece na economia mundial e nos mercados de capitais mundiais, não só nos próximos meses, mas ao longo do próximo ano. O primeiro desses fatores é o que acontece com a inflação e a taxa de juros mundial. Em geral, há um bom tempo, a taxa de inflação mundial não só vem subindo, mas surpreendendo positivamente. Positivamente no sentido de que ela vem sendo mais alta do que o esperado. E no último mês isso não foi verdade nos Estados Unidos, a gente começou a ter a inflação diminuindo e sendo até um pouquinho mais baixa do que a expectativa, e se isso for uma nova tendência isso vai ser muito positivo, mas ainda assim a inflação mundial continua em alta, principalmente com pressões ainda muito grandes na Europa. E mesmo que a taxa de inflação comece a ceder, na minha opinião, é provável que a alta de juros global tenha que ser maior do que a que está projetada nos mercados para conseguir fazer com que a inflação caia. E isso porque hoje nós ainda temos nos Estados Unidos, na Europa, taxas de juros bastante inferiores ao que é a taxa de inflação corrente. Em outras palavras, não há estímulo nenhum para consumidores deixarem para consumir amanhã ao invés de consumir hoje, sendo que se eles deixassem o dinheiro no banco, o dinheiro que eles teriam daqui a um ano, por exemplo, seria mais do que eles têm hoje, mas compraria menos, porque a elevação de preço seria maior. Para pegar os Estados Unidos como exemplo, se você pegasse $1.000, você teria depois de um ano, arredondando, 1.040, mas você precisaria de 1.070 para comprar o que você compra hoje com 1.000. Portanto, não é um bom negócio, é melhor consumir hoje. Se a gente considerar, mais uma vez, para pegar os Estados Unidos como exemplo, que hoje há praticamente para cada pessoa desempregada há quase 2 vagas abertas, há 1,9 vagas abertas. Nunca na história americana houve mais empresa procurando gente para contratar do que gente desempregada. Então, está pressionando os salários para cima. Então, a gente tem mais pressão de salário, que aumenta custo, e por outro lado as pessoas consumindo. Não dá para imaginar que nesse cenário a inflação vai cair da forma que o mercado hoje projeta. A única forma disso acontecer é com uma freada bem maior na economia, através de uma puxada bem maior da taxa de juros e, por consequência, um encarecimento do crédito, uma redução de consumo e uma recessão. Então esse é o primeiro risco que a gente vai ter que monitorar, e esse risco, por ordem, é maior na Europa, é o lugar onde a situação é mais complicada, em função de uma pressão de custo de energia maior do que em outros locais do planeta, seguida por Estados Unidos. Segundo grande fator a ser monitorado é a evolução da guerra da Rússia com a Ucrânia e eventuais desdobramentos. O que a gente tem visto nos últimos meses é a Rússia perdendo essa guerra do ponto de vista militar, e uma das perguntas que fica é até que ponto ela pode, em função disso, aumentar a tensão, seja militar, por exemplo, levando a guerra para além das fronteiras da Ucrânia. Será que isso pode se espalhar para a Europa de alguma forma? E qual vai ser a reação aí da OTAN caso isso aconteça? Ou com respostas econômicas ainda maiores. Já teve uma redução muito grande da exportação de gás natural da Rússia para a Europa, exatamente como represália. Então esse é um segundo fator que pode trazer novos impactos geopolíticos globais importantes, em particular no mercado de commodities. E o terceiro grande fator global é o que acontece na China. E aí há várias questões envolvidas. A primeira a gente começou a ver na China recentemente tensões, inclusive sociais e políticas, contra um lockdown muito duro, muito amplo, muito duradouro, que no fundo é contra a política de Covid-0 na China, que vem tendo inclusive um impacto econômico significativo. É bom lembrar que esse ano, talvez, pela primeira vez em mais de 50 anos, a economia brasileira cresça mais do que a chinesa, e não porque a economia brasileira vai crescer tanto assim, mas porque a chinesa vai ter a menor taxa de crescimento em pelo menos 50 anos, talvez mais do que isso, ainda é cedo para a gente saber. Mas o resultado disso tudo será que isso pode levar a uma desestabilização até política significativa na China? Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece. O segundo é que em algum momento, seja em função dessas pressões ou não, a China vai ter que acabar a política de lockdown. E quando ela acabar a política de lockdown, haverá um aumento de demanda global de commodities. E, em particular, considerando que as duas commodities, que a diferença entre o que a China importa e o que ela produz é mais significativa, são exatamente as duas commodities que o Brasil mais exporta, que são minério de ferro e soja,
Isso acontecendo deveria levar tanto a quantidade exportada brasileira a crescer, como os preços também. Em outras palavras, a gente deveria ter uma melhora significativa nas contas externas brasileiras, uma maior entrada de dólares, e esse movimento, quando eventualmente acontecer, que não parece que vai acontecer a curtíssimo prazo, mas em algum momento no ano que vem ele deve acontecer, deveria levar a cotação do dólar e das moedas estrangeiras em relação ao real a cair bastante, admitindo tudo mais constante, que não vai ser, tem outros fatores importantes. Mas então, esse é um outro fator fundamental para a gente acompanhar. E por fim, a própria questão geopolítica da China com Taiwan, que uma vez, depois que aconteceu a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente abriu essa caixa de Pandora também, lembrando que para a China, Taiwan é China. Então esses são os principais fatores geopolíticos, e basicamente, quanto mais alta for a taxa de juros global, quanto mais tensa for a situação geopolítica na Europa, e por sua vez, quanto mais conturbada tiver a situação política chinesa, mais negativamente a economia chinesa estiver desempenhando, pior o desempenho da economia mundial e mais vai demorar para o mercado de capitais voltar a se abrir. Por outro lado, se a gente tem um cenário onde a demanda chinesa por commodities volta antes, eventualmente a gente não tem uma alta tão significativa de juros nos Estados Unidos e na Europa, e não tem novos desdobramentos geopolíticos e de mercado vindo da guerra da Rússia, o que a gente vai ver é que o mercado de capitais no mundo inteiro vai abrir. E no Brasil, em particular, onde a gente já está bem mais adiantado que o resto do mundo no combate à inflação, com taxa de crescimento maior do que a maior parte do resto do mundo, as condições para essa reabertura do mercado de capital são ainda melhores, desde que a gente mantenha um mínimo de equilíbrio fiscal, que é o grande desafio interno da parte brasileira. Vamos ver como é que essa parte evolui também.